seguinte: o Reinaldo Azevedo, que foi um dos colunistas que mais colaborou com o antipetismo, que foi um dos colunistas que mais colaborou com essa cultura de ódio ao Lula, é um dos que está fazendo as melhores análises sobre esse começo do governo Lula. E ele está fazendo isso no UOL, que é um veículo que está batendo muito no Lula também. E ele fez essa coluna aqui que é muito interessante. O evento extremo que matou São Sebastião foi a desigualdade social e não a chuva. Olha só o Reinaldão. Quem diria, Reinaldo Azevedo, você liberal está falando mais de desigualdade social do que muito comunista. Vamos ver aqui. A tragédia que colheu o litoral norte de São Paulo é o que se chama tecnicamente do evento extremo. Isso significa que o sofrimento seria grande ainda que o país e a região fossem exemplos de distribuição de renda e de funcionamento das políticas públicas voltadas à área social. Ocorre que, além do extremismo das intempéries, certamente agravado pelo desequilíbrio climático, há um outro ainda mais grave, o da desigualdade. Foi o extremismo da desigualdade que matou em São Sebastião, não da chuva. Há pouco ao que se fazer no curto e médio prazos contra chuvas torrenciais. No longo, é preciso combater as causas do tal desequilíbrio. É preciso combater as causas do tal desequilíbrio, mas corrigir efeitos da desigualdade por intermédio de políticas públicas, bem, essa é uma tarefa a se começar agora, no litoral norte e onde quer que a aspiração a uma vida civilizada sofra as mesmas afrontas. Caiu no litoral norte a maior chuva que se tem notícia no país, desde que fazem as medições. Os especialistas em clima já explicam que, nas causas, está uma conjunção nem tão corriqueira de fatores. Enquanto eu estou lendo aqui o Reinaldo Azevedo, façam como o Wallace de Flora, queridos, e mandem aí um superchat para a gente, que a gente precisa muito da contribuição de vocês. Faltam R$30, na verdade R$29, para a gente fechar muito bem a nossa meta aqui, que é muito necessário, gente. Estou vendo só se está tudo ok na transmissão. Tá tudo tranquilo aqui para vocês acompanharem. Mas me ocorre perguntar, se em vez de 600 milímetros fossem 250 milímetros, as vítimas agora não estariam expostas a riscos muito semelhantes? Não foi uma das maiores chuvas da Terra matar dezenas, mas uma das maiores desigualdades da Terra. É uma pena que os mercados não coloquem um preço da reforma urbana. Ela é uma das nossas grandes urgências. Além, se quiserem, de ser uma geradora de riqueza, de mão de obra, de consumo. A construção civil pode ser um motor importante da economia. Sigamos. Sim, é a desigualdade que mata. Os mortos de São Sebastião, a maioria da Barra do Sarri, tinham cor, escolaridade e renda, que os situavam na base da pirâmide brasileira. Ainda que alguns pudessem até ter renda para morar em áreas menos vulneráveis de São Paulo ou em algumas cidades de porte médio no interior, os seus empregos estão ali. E, pois, dali vem o seu ganho. E se chega ao que interessa, o modelo da tragédia. A esmagadora maioria dos brasileiros que ocupam as encostas da Serra do Mar, no litoral norte de São Paulo, trabalha para condomínios e casas de luxo que foram sendo construídos em praias badaladas. Muitos, digam-se, migraram para lá para erguer essas construções e foram ficando porque a região passou a ser um polo de atração de mão de obra na construção civil, na estrutura de serviços, no trabalho doméstico e na zeladoria das casas. Frequento o litoral norte há mais de 20 anos. Tenho amigos que moram na região e outros que têm casa de veraneio. À medida que as edificações de luxo foram se multiplicando e há um fenômeno mais recente de construções menores voltadas para a classe média, também se deu a ocupação desordenada do pé e da encosta dos morros à esquerda da Rio Santos, considerando o sentido rumo ao litoral. E o fenômeno idêntico se verifica em várias outras áreas do país. A região se torna, assim, um exemplo didático, porque escancarado, do significado da desigualdade, coisa que alguns reacionários brasileiros disfarçados de liberais, muito bom, Reinaldo, insistem em ser irrelevante no equacionamento das nossas desgraças. Há nessas praias do litoral norte um microcosmo a ser estudado. Quando se compara com outras áreas do país, saibam, nem se tem por ali mão de obra mais barata. Ocorre que em terrenos seguros se tornaram proibitivos mesmo para trabalhadores que têm, às vezes, uma renda que pode chegar a 4 ou 5 salários mínimos, sendo certo que a maioria dos que moram em áreas vulneráveis ganham menos do que isso. Sim, é verdade, também casas e condomínios nos ricos foram invadidos pelas águas do evento extremo, mas também foram os pobres a morrer. Minha Casa Minha Vida. O governo federal incluiu a região entre aquelas que terão prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Desde logo, no entanto, se tem um problema. Onde estão os terrenos
para a construção dessas residências. Será preciso 3 esferas do governo, muito especificamente a municipal nesse caso, encontrem as áreas para abrigar as casas dos trabalhadores pobres. Caso a tragédia não seja esquecida daqui a pouco e se leve adiante o esforço, a reação negativa de endinheirados à eventual proximidade daqueles que trabalham para eles é certa como a luz do dia ou como as nuvens carregadas que ainda ameaçam a região. Podem trabalhar em suas respectivas residências, mas não morar perto. Temos a pior elite do planeta e não só. Há outro problema gravíssimo em boa parte das praias do litoral norte, a falta de tratamento de esgoto. Boa parte das casas de alto padrão, incluindo as mais caras de São Sebastião, contam com fossa séptica. O esgoto das construções irregulares ou de áreas de risco costuma ser jogado sem tratamento nos rios. Assim, a construção de conjuntos habitacionais terá que enfrentar também as dificuldades do seu saneamento. Reação positiva por hora. Nesse primeiro momento, a união das 3 esferas de governo tem se mostrado exemplar para o pós-tragédia. Reitere-se. Vamos ver como ela avança. Aqui e ali se fala muita bobagem sobre os 2 milhões destinados pela autoridade portuária de Santos para as vítimas, como se fosse a única ajuda federal. É uma estupidez da sanha do mal dizer. Há muita coisa em curso, foram deslocados para a região, para citar algumas iniciativas, 374 militares do Exército, com 42 viaturas e 6 aeronaves para atuar em resgate e monitoramento. O navio Patrulha do Guarujá, da Marinha, atracou nesta terça no porto de São Sebastião com 40 toneladas de alimentos. Na quinta será a vez do navio Aeródromo Atlântico, que abrigará um hospital de campanha com 300 leitos de enfermaria, alguns de UTI e especialistas em ortopedia, psiquiatria, traumatologia e clínicos gerais. A embarcação levará 180 fuzileiros, 6 helicópteros e mais 3 embarcações para acesso em áreas isoladas. A Receita Federal doou ainda 11 milhões em produtos apreendidos, roupas, calçados, material de higiene pessoal. A Polícia Federal atua na ajuda às vítimas. E a Polícia Rodoviária Federal colabora no monitoramento da estrada. Enviaram-se antenas transportáveis para o auxílio da comunicação via satélite, unidades móveis de tratamento de água e 4.500 kits com 25 medicamentos e 13 insumos para atendimento de emergência. Esforço gigantesco. O esforço para reconstruir a infraestrutura da região será gigantesco, mas é muito importante que se tenha claro que as coisas não podem voltar ao antigo normal. É preciso retirar as pessoas da área de risco e impedir novas ocupações irregulares. Não é tarefa corriqueira. O primeiro desafio no médio prazo, insista-se, é encontrar terrenos para construir moradias do Minha Casa Minha Vida. E desde já é preciso que o governo do estado faça um plano de longo prazo para responder ao desafio do saneamento básico. O litoral norte de São Paulo é um caso que chama a nossa atenção pela dimensão e porque é exemplar de um tipo de relação social e econômica obviamente viciosa. Mas é só um emblema de um mau Brasil em que milhões de pobres vivem sob risco. As coisas não se resolvem do dia à noite, eu sei. Muita gente ainda morrerá soterrada país afora. É um absurdo assim. É fundamental que as respostas comecem a ser dadas já. O país não pode se esquecer do que aconteceu. Tão logo o sol volte a brilhar, porque a ser assim será apenas uma luz que prenuncia a próxima tragédia. A coluna do Reinaldo está muito boa, está cheia de dados. E é um símbolo também da nossa desgraça. A gente tem visto isso acontecer